Boa noite, amados. Toda vez que nós pegamos esse livro, escrito por mãos humanas, mas com a própria boca de Deus, é Deus falando. Quando você lê essa palavra, na verdade, a palavra de Deus te lê. Quando você lê esta palavra, você vai saber exatamente onde você está. Exatamente se você age como um filho de Deus ou se você não age como filho de Deus. A palavra de Deus, ela é uma cartilha do dia a dia. A palavra de Deus te ensina o que está de errado com você. A palavra de Deus te mostra por que você está triste, por que você está inseguro, por que você está em dúvida. A dúvida, a insegurança, nesse mundo que estamos vivendo, turbulento, cheio de maldades, cheio de perversão, de mentira. O mundo, ele jaz no maligno, ele vai terminar, ele pertence a Satanás. Então, quando nos sentimos inseguros, é porque tem alguma coisa na sua vida que não está dentro dessa palavra. Porque tribulações, todos nós vamos passar. Problemas, todos nós vamos passar. Jesus não te isentou de problemas. Jesus não disse assim, olha, vinde a mim que você não vai ter mais problema nenhum. Ele disse, venha até mim, ele te convida. Venha até mim. Os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, porque eu, Jesus diz, eu sou aquele que posso te aliviar. Mas ele diz uma coisa também. Coloque sobre você o meu jugo. Jugo é aquele triângulo que se colocava antigamente em bois, para que os dois bois andassem juntos para poder arar a terra. E Jesus te convida a você colocar sobre o seu pescoço, sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, um jugo para você andar junto com Ele. Só esta forma, só existe esta forma de vivermos nesta vida, a vida em abundância que Jesus prometeu. Ele prometeu vida e vida em abundância, mas nós temos que andar junto com Ele, pensar como Ele pensa, agir como Ele agiria. Senão nós vamos ser aqueles que se sentam à beira do caminho e fica vendo o boi arar a terra, sem participar. Isso não é filho. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem esta palavra e obedecem. Essa é a diferença. Obedecer é a palavra. E amados, quando tudo que a gente fala com relação a Jesus Cristo, toda a ordem que Jesus deu, não era uma ordem para te sobrecarregar. Era uma ordem para te aliviar. Quando ele diz, me obedeça, é porque ele sabe o melhor para você. Não podemos mais fazer do nosso jeito. É muita carga. É muita carga sobre nós. Fazer do nosso jeito significa que os frutos serão do nosso jeito, não do jeito do Senhor.
Eu quero ler um versículo com os irmãos. Lá em Efésios 4, 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Jesus está nos dando não vou dizer uma ordem, mas uma palavra de exortação poderosa. Quando ele diz: não ande como anda todo mundo. Não ande como anda o mundo, na vaidade dos próprios pensamentos, fazendo aquilo que quer. Vaidade dos próprios pensamentos é isso. É fazer o que quer. Segundo aquilo que almejam, segundo aquilo que querem. Jesus está dizendo, olha, não ande. Não ande, por quê? Porque estas pessoas que andam segundo as próprias vontades, os próprios pensamentos, são alheios à vida de Deus. Obscurecidos de entendimento. Então é como se... O que é obscurecido? É algo que foi escurecido, que não está nítido. Então ele está dizendo, olha, você conhece essa palavra de Deus? Não ande mais obscurecido de entendimento, como se não entendesse a palavra, como se essa palavra fosse algo à parte, como se ela tivesse uma névoa, como se você riscasse alguns versículos desta palavra, deixa obscurecido, não deixa nítido, não deixa luz. Não faça isso. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, ela sobressai na vida, não de quem fala a palavra, mas de quem vive a palavra. Isso é um modo de vida. Eu não sou filha de Deus porque eu sei a Bíblia inteira e sei citar todos os versículos em qualquer lugar. Isso não é ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é saber a Bíblia. Ser filho de Deus é ter temor e trocar aquilo que pensa por aquilo que Deus diz. Isso é ser filho de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? A sua vida se torna como uma luz e ninguém pode esconder. Alguém pode esconder uma cidade que está sobre um monte iluminado? Alguém pode? Você está andando numa estrada, aí você diz, olha, lá é a cidade de Dumont, é minha cidade. Olha, lá é a cidade de Ribeirão Preto, que é vizinho, porque você está vendo as luzes. É impossível você esconder a cidade iluminada nos montes. É impossível esconder a luz daquele que vive em Cristo Jesus. E amados, não é aquilo que você prega. Não é. Você vai pregar Jesus Cristo sem abrir a boca. É com a sua vida. É verdadeiramente tomando uma decisão. Se está escrito assim, então eu vou fazer assim. Não deixe essa palavra obscurecida na sua vida, como se você não entendesse. Nós sabemos a verdade. E Deus escreveu a Bíblia para o crente. É o crente que lê.
Né? Aquele que não conhece a palavra não vai ler. Então ele está dizendo aqui para nós: não ande como anda todo mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, fazendo aquilo que você quer, como se fosse obscurecido do entendimento desta palavra, alheio à vida de Deus, por causa da dureza do seu coração. Sabe como que Deus diz a respeito daquele que conhece a palavra, que sabe qual é a verdade, mas deixa de lado? Dureza de coração. É não se curvar diante da verdade. E eu vou repetir, amados. Deus diz tudo isso, não é para nos punir, é para nos trazer para a luz, para nos dar uma vida melhor, para nos dar paz, para nos dar segurança, para nos dar autoridade, para nos dar regozijo. Sabe o que é regozijo? É você ler um versículo bíblico e falar: essa é a verdade, não importa o que eu esteja vendo. É você estar passando por uma dificuldade econômica, mas você lê que aquele que crê em Jesus, tudo o que ele fizer será bem sucedido, e você crê. E você troca a tua fala, ao invés de falar desgraça e falar não está dando nada certo, você dizer para você mesmo, para o seu coração: se Jesus diz que eu sou bem-sucedido, assim vai ser. E é assim. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva porque ela transforma o que está dentro de você. E se você crer, assim será. Se você crer, assim será. Não importa que passe uma semana, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Assim será. Não somos nós que determinamos o tempo. Mas Jesus determinou uma verdade e assim será. E a verdade para os filhos de Deus. Eu tenho uma passagem que eu acho lindo. Quando Paulo chegou, agora eu não vou lembrar a cidade exatamente. Mas ele chegou numa cidade, acho que era na Grécia, se eu não me engano. Paulo chegou numa cidade, ele disse: olha, eu trouxe para vocês a melhor notícia do mundo. E todo mundo ficou aguardando o que ele ia dizer. Porque quando você busca algo em Deus, sempre há algo que você esteja esperando. Um quer cura, o outro está esperando sair de um problema econômico, o outro de um problema emocional, o outro está esperando resolver o problema com o marido, com a mulher, né? A gente, quando vai buscar ouvir uma palavra, sempre tem algo aqui dentro. Mas Paulo disse algo muito maior do que tudo isso. Ele disse: Cristo vive em vós. Nós somos os filhos de Deus, que nós carregamos Deus conosco. Nós nascemos de novo. Somos os filhos de Deus, ensinados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então, amados, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas Cristo vive em você. Você tem resposta para tudo. Você tem um caminho para tudo. Você tem um ensino para qualquer coisa que você esteja precisando agora. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Todas. Creia isso que eu estou dizendo. Ele ensina
todas as coisas. Se você pedir, Ele te ensina como me ensinou. Eu pedi para o Espírito Santo de Deus me ensinar a criar uns passarinhos que caíram do ninho. Parece algo bobo para falar aqui num culto. Mas eu não estou dizendo sobre pássaros, eu estou dizendo sobre a sabedoria do Espírito Santo. O que você que precisa? O que você quer aprender? O Espírito Santo também uma vez me ensinou até fazer uma prova. Porque Ele pode todas as coisas. Cristo vive em você. Você é filho do Deus vivo. Você não é qualquer coisa. Você é filho. Você tem as características do teu Pai Celestial. Sabe como é as tuas características? Como filho de Deus? Deus olha para você. E é dessa maneira que Ele te vê. Lavado com o sangue do Cordeiro, limpo. E habita em você o Espírito Santo. E você tem a marca. Habita em você o próprio Deus. Ele olha para você e vê você nascido de novo, com o DNA celestial, o DNA do nosso Deus. Então, amados, não é para qualquer um. São para aqueles que disseram sim a Jesus e obedecem a essa palavra. Que fique no coração de vocês, no meu coração. Não existe nada que Deus não possa te ensinar. Amém? Só precisamos trocar, mudar nossa maneira de pensar. Não pensar com as nossas vontades, mas pensar com a verdade, com a vontade do nosso Pai. Amém? Entrego agora para a pastora Rita. Glória a Jesus, boa noite. Vamos pegar lá em Mateus. A Cícera está roubando a minha pregação dessa noite, eu nem combinei nada com ela. A palavra de Deus é a maior força do universo, a maior força. E nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Isso é o mais importante. Porque que quando a Cícera começou a falar, eu vi realmente como que Deus tem nos exortado a valorizarmos a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Estava pensando esses dias que a ciência, o que a ciência estuda? Ela estuda tudo sobre o mundo caído. É isso que a ciência estuda. Ela sabe tudo a respeito de um mundo caído. Porque não foi assim que Deus criou. Lá em Gênesis, Deus criou tudo perfeito. E a ciência não consegue estudar aquilo que é perfeito, porque foi perdido. Então toda a ciência se baseia em estudos de um mundo que caiu. Eu fico pensando que às vezes nós exaltamos o que a NASA pensa. Afinal de contas, a NASA tem pessoas muito inteligentes. Só que nós temos que exaltar a palavra de Deus, que é acima de qualquer estudo que esse mundo possa fazer. Porque eles estudam tudo sobre alguma coisa que já foi perdida. Esse mundo é lindo. Eu acho esse mundo muito lindo. Só que ele não traz a beleza do jardim do Éden. Porque foi tudo perdido. Então lá em Mateus 4, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 1 ao versículo 4. De Mateus 4. A palavra de Deus tem que ser o nosso padrão. A palavra de Deus tem que ser o nosso ponto de partida sempre.
E por que eu vou falar disso nessa noite? É fácil você entender. Existem muitas vozes no mundo, muitas vozes. No jardim do Éden, Adão ouvia a Deus. E tudo deu errado quando ele começou a ouvir uma outra voz. Satanás é muito sutil. É por isso que nós temos que trazer a palavra de Deus acima de qualquer situação ou circunstâncias, independente daquilo que eu estou sentindo ou pensando. Isso não é só eu falar da palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso interagir com aquilo que Deus diz a respeito de todas as coisas. Não basta só vir a um lugar como esse. Não basta assistir uma reunião ou pedir para alguém orar por você. Você precisa abrir seu coração e encher o seu coração com a palavra de Deus, para que o seu comportamento seja mudado de acordo com a palavra. Como a Cici falou, tenho que pensar como Deus pensa. Mas é mais profundo do que isso. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que entender que a minha pátria não é aqui, a minha vida não está aqui, que eu estou de passagem por essa terra. É por isso que Jesus disse, eu vou começar do versículo 1, vou ler até o versículo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, depois que ele foi batizado nas águas e depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O nosso ponto de partida tem que ser sempre a palavra de Deus, sempre. Qualquer situação que você esteja enfrentando, a palavra de Deus tem que ser o ponto de partida. No jardim do Éden deu errado porque Adão tinha um livre-arbítrio e começou a ouvir não mais a voz de Deus. E foi ouvindo a voz de Satanás, dizendo para ele, você não vai morrer. Quando Deus disse, você vai morrer. Está escrito. Vamos para Mateus 7, que é um grande alerta para você e para mim. Pega a partir do versículo 21. Nascer de novo é o ponto de partida para uma vida nova. Nascer de novo não é uma religião. Nascer de novo é você entender aquilo que a palavra de Deus diz. Se você não nascer de novo, se você não tiver a mesma natureza de Deus em você, porque é essa natureza de Deus em você que quebra o poder do pecado na sua vida. Quando você nasce de novo, o pecado perdeu a força. Todo aquele que quer ter o Espírito Santo habitando dentro dele, precisa nascer de novo. Porque o Espírito de Deus só habita dentro daquele que traz a mesma natureza de Deus. E o segundo passo da graça, as primícias do Espírito que Paulo diz, as primícias do Espírito são nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo traz para você o quê? Poder. Poder para quê? Para ser testemunha. Então, todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro dele. Mas nem todo aquele que nasceu de novo é batizado com o Espírito Santo, que é o segundo passo da graça, é por fé. Aquele que crê em Jesus, expulsa demônios, fala em outras línguas. Então, para você falar em outras línguas, o requisito principal é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode falar em outras línguas. Porque não tem a mesma natureza de Deus e não tem o Espírito Santo habitando dentro dele.
Quando o Espírito de Deus entrou em mim e em você, ele trouxe toda uma linguagem sobrenatural. Ele quer orar por você, mas ele precisa que você creia nisso. Abra sua boca e permita que ele esteja orando por você. É o segundo passo da graça. Por que é importante eu orar no Espírito Santo? Para a edificação da minha fé. Eu tenho que edificar a minha fé. Eu preciso entender que no dia que eu nasci novamente nessa terra por meio da minha fé em Jesus, eu não sou mais daqui. Eu estou nesse mundo, não pertenço a este mundo. Eu ando no meio de todas as aflições do mundo, porque o mundo está cheio de aflição. Jesus não mentiu. Mas eu ando neste mundo dentro de Jesus. É como se eu calçasse os sapatos de Jesus e andasse por aí. Você não anda sozinho nesse mundo caído. Mas eu preciso entender que obedecer a Deus é de extremo valor. E ele deixou tão claro aqui em Mateus 7, nessa noite nós precisamos deixar de sermos ignorantes sobre essa verdade. Assim se falou que nós não devemos mais andar. Deus disse por meio do Evangelho de Efésios. Usando Paulo. Paulo tinha muita revelação da palavra. Você precisa entender que você é precioso para Deus. Ele veio te buscar. Eu nasci nesse mundo, não pela vontade de Deus. Deus não trouxe ninguém a este mundo caído. A lei de Gênesis trouxe você para este mundo caído. Deus disse para Adão e Eva, crescei, multiplicai e enchei a terra. Os meus pais obedeceram à lei de Gênesis. Eu nasci. Só que na hora que eu fui concebida no ventre da minha mãe, imediatamente o Senhor estava atrás de mim, colocou um plano dentro de mim, um plano perfeito. Ele não me deixou sozinha, perdida nessa terra. Ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de você. Porque Ele quer te levar para o reino dEle. Ele é um Deus justo. Você não escolheu nascer pecador. Os teus pais escolheram. Porque eles também nasceram pecadores. Um pé de maçã só dá maçã. Adão, depois da queda, só conseguiu produzir uma raça caída. É por isso que a ciência, ela estuda o quê? Um mundo caído. O que deu de errado. Só que nós temos dentro de nós um Deus maravilhoso que habita, que quer nos ensinar todas as coisas. O diabo tem medo de você. Ele tem medo que você passe tempo orando no Espírito. Ele tem medo que você passe tempo lendo a palavra. Ele tem medo que você pratique a palavra. Ele tem medo que você descubra que o pecado não tem mais domínio sobre todo aquele que nasceu de novo. Eu peco se eu quiser. Eu tenho que parar de dar desculpas. Eu preciso entender que o Evangelho é poderoso para libertar, para curar, para salvar. Que nenhuma oração que você faz para o teu Pai Celestial fica sem uma resposta. Que Deus é o maior interessado na sua mudança, na sua transformação. Ele é o maior interessado que você passe pela porta que é Cristo. Que você se torne luzeiro do mundo, nascendo de novo. E aqui em Mateus 7, 21, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, muitos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele fala da igreja. Isso é algo muito sério. Por que é sério? Porque nós não podemos nos deixar enganar. Não é porque Deus, por meio da minha vida, profetiza, por meio de mim expulsa demônios, ou faz milagres. Isso não é garantia de salvação. Isso não garante a salvação para mim. A salvação é tua responsabilidade andar nesse caminho de santidade. É minha responsabilidade. Eu não posso te salvar. Eu posso te encorajar a caminhar em um caminho santo, mas eu não posso andar esse caminho para você. Eu tenho que trazer a responsabilidade. Aquilo que a Cici falou, eu não posso compactuar com o mundo. Paulo disse, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a homens. Nós não temos que ter medo da perseguição. Todo aquele que quiser viver piedosamente nessa terra será perseguido. Eu sei que não é muito confortável você falar para alguém que você é filho de Deus, que você não compactua com aquele pensamento. É muito difícil você rejeitar um convite, quando você sempre aceitou o convite. Só que aquele lugar não é mais para você. Mas se eu não aceitar, eles vão me rejeitar. E é aí que está a sua escolha, a minha escolha. Porque se nós não vivermos a vida de Deus diante deles, como que o mundo vai se converter? Como que as pessoas vão se converter? Se eu vivo como o mundo vive. E sutilmente Satanás está entrando dentro da igreja. Já percebeu que o calendário da igreja é igual ao calendário do mundo? Já começou a perceber isso? Que a igreja segue o calendário do mundo? Você não encontra na Bíblia Dia dos Pais. Você não encontra na Bíblia Dia das Mães. Nem Dia do Amigo. Você não encontra aqui. Mas a igreja comemora o Dia dos Pais. Comemora o Dia das Mães. Não estou dizendo para você não amar sua mãe ou seu pai. Mas eu te garanto que a sua mãe e seu pai não querem um presente. Eles querem o teu respeito, a tua consideração. Eles querem o teu cuidado. É isso que os teus pais querem. Não é o teu presente. Se você perguntar para um pai, para uma mãe, eles querem o respeito dos filhos. Eles querem ser cuidado pelos filhos. Não é presente. Não é um dia só. São todos os dias. Você amando o teu pai e tua mãe para a salvação. Porque o filho que honra seu pai e sua mãe, ele será bem-sucedido. Terá vida longa aqui na terra. Mas qual é o teu relacionamento de respeito com teus pais? Isso é honra. Isso não paga com presente. Deus fala, eu não quero a tua oferta. Se você está magoado, com raiva de alguém, não traga a tua oferta para mim. Vai se reconciliar primeiro, eu não quero a tua oferta. Eu não quero que você pense que por causa da tua oferta está tudo certo. Porque não está tudo certo. É muito claro aqui, ó. Mas eu expulsei demônios, não está tudo certo. Eu profetizei, não está tudo certo. Não está. Eu fiz milagres, não está tudo certo. Porque você não me obedeceu. Nós temos que entender que os dons se manifestam. Mas Deus quer o nosso caráter.
Ele quer que você ande como filho de Deus, rejeitando o pecado. Por isso que é tudo muito sutil. Está cheio de doutrinas erradas por aí, muitas doutrinas erradas. Uma delas que é tão comum é achar que Deus só cura algumas pessoas. Deus cura a todos. Outra doutrina errada é achar que Deus salva alguns e outros não. Jesus veio por todos. Ele já salvou a humanidade. Você que tem que escolher a Ele para sair da morte para a vida. Isso que Jesus falou, se você pegar Mateus 5, 6, 7, é o finalzinho do Sermão da Montanha. Está dizendo, olha, se você não construir a tua vida sobre a rocha, ele começa a explicar por que é que vocês foram rejeitados. Por que é que eu falo para você, se aparta de mim, não te conheço. Porque você não construiu a sua vida sobre a rocha, sobre a verdade. Você construiu a sua vida sobre valores errados, valores mundanos. Você construiu a sua vida no achismo, não em mim, não na verdade. E o diabo, ele faz de tudo para você não passar tempo com teu pai. Se você ler Atos com o coração muito aberto, você vai descobrir como que eles viviam. Lá não tinha campanha de oração, lá tinha milagre, tinha cura, tinha poder. Eles andavam e os milagres acompanhavam a vida deles. Por que acompanhava? Porque a vida de Deus estava fluindo deles. Ninguém ficava prometendo nada para Deus, porque eles sabiam quem eles eram. Quem você é, quem eu sou em Cristo. Nós temos que avançar. Nós não vamos perecer como o mundo está perecendo. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar no Espírito, você precisa jejuar, você precisa buscar Deus de todo o teu coração. Não é uma religião, é Deus. Porque as pessoas não conhecem a Deus. A maioria das igrejas são como o filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Falam do pai, mas não conhecem o coração do pai. Não conhecem. Acham que é só um óleo ungido que resolve o problema. Não sou contra o óleo ungido. Não sou contra a Bíblia. Mas a Bíblia não é só ungir com óleo. Você não vê Jesus expulsando demônios com óleo. Com o poder do Espírito. É a palavra, é a autoridade da palavra em você. Nós temos que começar a pensar o que a Bíblia diz a respeito de todas as coisas. Ele fala no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você continuar lendo, tem uma parte da palavra que ele fala assim, quando Jesus começa a condenar os fariseus, porque eles ficavam cobrando dízimos, uma porção de coisas, ele disse, olha, vocês cobram coisas tão pequenas, acham que é tão grande, mas vocês trazem dentro de vocês me adoram de boca, de lábios. Vocês estão lá me adorando, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Todos nós aqui cantamos com a Marciana. Cantamos e é maravilhoso cantar. Mas o seu coração está perto dele? Porque se não estiver, foi só uma emoção. Pode até ficar emocionados, até chorarmos. Mas não muda essa fala, aparta-te de mim, eu não te conheço. Você não tem nada de mim. Você não me adora. Significa que adorar a Deus não é garantia de salvação. Garantia de salvação é andar nesse caminho santo.
Isso é garantia de salvação. É você entender que não dá para esconder a nova natureza, o que ela fala para você dentro de você. Se você cauterizar a fala dela, isso é perigoso para você, porque é tudo muito sutil. Não tenho tempo hoje de ler a história do rei. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Eles rejeitaram o profeta Samuel, porque Samuel ficou velho e ele colocou os filhos para ajudá-lo no sacerdócio. Só que os filhos não eram como Samuel, coração corrompido. E o povo chegou e disse: olha, seus filhos são corruptos, não queremos mais sacerdote sobre nós. Não queremos mais Deus sobre nós. Nós queremos ter um rei, porque todas as nações têm um rei. E Samuel ficou muito triste, foi falar com Deus. Deus disse: não se preocupe, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam. Eles querem um rei? Diga a eles qual será o custo de ter um rei sobre eles. E Samuel foi e falou para eles: olha, o custo vai ser muito alto. Não, nós queremos um rei. Tudo bem. Eles tiveram o rei Saul. Samuel foi e ungiu o rei Saul. O rei Saul foi ungido por Deus. Só que ele não obedeceu a Deus. Por isso ele deixou de ser rei diante dos olhos de Deus. Ele continuou exercendo a profissão de rei. Mas Deus disse a ele: no meu coração, você não é mais rei. Então, ser ungido não é garantia de aprovação. Porque ele não obedeceu. Ele agradou ao povo. Se você ler lá, 1 Samuel, capítulo 15, você vai entender por que ele foi destituído de ser um rei. Salvação se perde. Nessa noite, essa fala não é para deixar você triste, mas é para alertá-lo. O que é que você faz com o seu tempo? Aqui em Mateus, eu vou terminar nessa noite, no livro de Mateus 7, olha o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Que palavras? Tudo isso que ele pregou do Sermão da Montanha. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todos os dias você faz escolhas. Você está escolhendo a palavra de Deus, ou você está escolhendo o que você sente, o que você pensa, o que a ciência diz para você, o que o mundo fala para você. O diabo vai dizer para você que você não tem jeito. Ele está mentindo para você, ele é um mentiroso. Porque ele tem medo que você se levante nessa força. Você é amado de Deus, eu sou amada de Deus. Eu tenho fraquezas? Tenho muitas. O que você faz? Eu oro. Porque eu sei, se eu continuar orando, e continuar confessando, e continuar jejuando, eu estou resistindo a ela. Eu posso cair, mas eu levanto, sacudo a poeira e continuo. Eu não paro. Porque eu sei que eu não sou a minha fraqueza. Deus não é o pai da minha carne, Deus é o pai do meu espírito. Então nós temos que falar a verdade. Somos livres em Cristo, saradas, perdoadas, amadas de Deus. Você é amado de Deus, eu sou amada de Deus. Eu fico pensando o dia que eu atravessar os tabernáculos eternos. Não sei você, mas eu penso. E eu penso que será um dia mais glorioso da minha vida. Eu penso que eu vou viver num lugar que é inimaginável, é indescritível e será para sempre. Eu penso que qualquer aflição que eu passe nesse mundo é muito pouco do que me aguarda na eternidade. É muito pouco. Você não vai ficar casado para sempre. Você não vai ser jovem ou velho para sempre.
Os prazeres da sua carne não serão para sempre, vão ficar aqui nesse mundo. Então por que eu vou escolher morrer se eu posso escolher viver? Mas para ter essa força em mim, eu preciso ler a palavra, porque eu tenho que entender que essa palavra tem revelação poderosa para mim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que constrói a sua vida na minha verdade. Agrada a Deus, eu faço. Não agrada a Deus, eu vou lutar para não fazer. E como que você luta? Orando no Espírito, lendo a palavra, jejuando, passo o tempo. Digo para Ele que eu o amo. Trago à memória o que me dá esperança. Deus não é contra você. Ele sabe que os seus pais, que os nossos pais nos trouxeram um mundo caído. Ele sabe disso. Ele sabe que neste mundo não existe nada de bom para você nem para mim. E Ele construiu um lugar maravilhoso. E começa a pensar que existe neste mundo, em todas as nações, homens e mulheres que estão batalhando diligentemente pela fé como eu e você. Você não está sozinho. As mesmas aflições estão acontecendo sobre o mundo inteiro para todo aquele que quer viver piedosamente. Ele será combatido. Você sabe disso. O diabo vai usar as pessoas próximas a você. Seu pai, sua mãe, seu amigo, seu marido, sua esposa. São eles que vão resistir à verdade em você. Você que tem que ficar firme. Praticando, confessando, entregando o seu tempo para Deus. Porque qual é o preço de tudo isso? O seu tempo. Ele continua, e caiu a chuva. Ele falou, vai cair a chuva, Rita? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Está dizendo, vai ter aflição. O diabo vai vir contra você. Mas a sua casa não vai cair se você continuar, não parar diante dos ventos contrários, continuar resistindo a Satanás com a palavra da verdade. Eu sou exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu vou dando os passos. Eu não paro diante dos ventos, não pare, continue, continue. Você não pode parar. Você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A sua escolha é importante. O diabo não pode te impedir de se levantar agora, erguer as tuas mãos e dizer, Pai, eu te amo, eu confio em ti. Deus não te trata segundo as coisas erradas que você faz, mas segundo a reta justiça dele. Se arrependa e continue. Não para. Deus não te condena. Aí ele continua, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína por quê? Porque ele foi para a morte eterna. Essa é a verdade. A conclusão de tudo. Em Mateus 5, 6, 7, quando ele desce da montanha, ele encontra um homem leproso. Ele cura aquele homem. Ali termina o sermão, ele descendo da montanha. E naquele sermão, você pode ler Mateus 5, 6 e 7, é um sermão inteiro, onde ele fala do poder da nova natureza. E ele fala, se você não nascer de novo, o fim é destruição total, grande destruição, você vai para a morte. Eu não quero que você morra, eu vim para te dar uma vida nova. Então por que nós vamos escolher? Confiar no mundo, confiar na ciência, achar que a ciência tem que validar a palavra de Deus. Não faça isso, não creia assim. Você não precisa da ciência para validar a palavra de Deus. A palavra de Deus é superior, é acima, é um alto padrão.
que é a ciência perto da palavra de Deus? Nada. Ela estuda um mundo caído. Agora imagina, quando Deus criou todas as coisas, a beleza da criação. Não é isso que nós vemos. Nós achamos lindo, mas está tudo corrompido pelo pecado. Porque a morte entrou e está destruindo tudo. Amém?